estamos recebendo aqui o Paulinho Sestrem, vereador, que ao lado do Rogério Santos entrou na Câmara agora com o projeto de lei ordinária número 12/2025, que regulamenta a legislação nacional de trânsito no que diz respeito à circulação nas vias urbanas de Brusque de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos e da outras providências. Esse é o projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara de Vereadores. Bom dia, Paulinho, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo, Luan, Valdomiro. É uma satisfação estar aqui de novo. Sim, né, já vinha sendo discutido há algumas semanas, né, esse tema na cidade, e ontem sim foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores. Daquilo que nós já tínhamos conversado aqui contigo, né, na última vez que você e o Rogério Santos entraram com o projeto, houve alguma alteração ou ele ficou exatamente como vocês fizeram a proposta? Ficou exatamente como estava a proposta, né? Conversando com o vereador Rogério, mais uma vez parabenizar ele pela humildade também que ele teve quando a gente foi levar as ideias, né? As alterações, o que foi portado na casa, né? Depois teve uma conversa com o vereador Rick também sobre algumas dúvidas, né? Sobre o projeto, mas as emendas que foram propostas, o projeto já abraçava elas, ou seja, ele está baseado praticamente na resolução do CONTRAN, então não tem muita alteração com o Código de Trânsito, sim algumas coisas específicas, a questão da idade aqui na própria cidade do autopropelido, né? O restante e da fiscalização, né? O restante ficou praticamente igual ao projeto inicialmente aportado na casa. Agora, segue para sanção? Tem mais votação, não? Tem a segunda votação, né? Na próxima sessão e depois segue para sanção. Tá, vamos especificar. Então, de uma forma mais pragmática para a gente poder explicar para a população, dá para dar um resumo aí do que está definido nesse projeto? Vamos fazer um resumo, Rodrigo. Então, primeiramente é bom contextualizar como ele chegou na casa, né? Uhum. Tanto você como a população que está nos ouvindo, acompanhando, assistindo, tem visto, né, o crescimento desse equipamento. E eu faço aqui a fala do secretário que esteve aqui também, eu acabei escutando a entrevista, né, do secretário Andrade, o Emerson, com o equipamento de micromobilidade essencial, magnífico, né? Ele tem utilizado da forma prática a sua criação, e isso é fundamental, e eu acho que é importante para a cidade. Porém, da forma que estava sendo utilizado, veio chamando a atenção da população, a nossa, da segurança pública, das próprias pessoas que correram riscos e sofreram acidentes em outras cidades, mortes, como a gente já falou aqui em outro momento, né? Itapema, acidentes gravíssimos em outras cidades, e em Brusque também, alguns acidentes. E ontem, até no início da minha fala, eu falei, olha, os vereadores, porque depois que eu vim aqui, né, teve uma enxurrada de comentários, meu Deus, o vereador não tem mais o que fazer, cuidar dessas bicicletinhas e tal. Sim, nós temos muito mais o que fazer e fizemos também na área de educação, na área de segurança, né, na área de infraestrutura, saúde, enfim, mas isso também é segurança, né? Então nós tivemos que trazer esse tema sim, buscamos a legislação em outras cidades que já estavam à frente de Brusque, praticamente trouxemos a mesma legislação com algumas adequações um pouquinho melhores, e aí vamos entrar agora na tua pergunta. Principalmente a dúvida era a bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica vai ter que ter carteira. É que as pessoas ainda não entenderam o que é a bicicleta elétrica, o que é o autopropelido, o que é o ciclomotor. Então essa é a grande dúvida. É por isso que muitos têm transitado da maneira que tem, porque nunca teve uma legislação, nunca teve a lei, por isso se faz necessária essa aprovação ontem, e daqui para frente não quer dizer que não vai acontecer nenhum acidente, uma fatalidade. Tomara que não acontecesse, mas agora a informação, através de você, já agradeço aqui antecipadamente essa oportunidade para a gente poder estar trazendo isso para a população, para que todos comecem a ficar atentos o que pode e o que não pode. A bicicleta elétrica é a bicicleta que não tem acelerador, que ela se locomove só pelo pedal assistido. Ele tem ali, né, a sua bateria, mas não tem acelerador, então o pedal assistido dá uma autonomia para a pedalada, fica mais leve, a bicicleta vai um pouquinho mais rápido. Então essa continua com as regras de bicicleta, não muda nada, né? Como anda a bicicleta. O veículo autopropelido já é aquele que tem acelerador, que vai até 32 km por hora, e ele também se equipara à bicicleta elétrica. Então quer dizer o quê? Ele também tem as mesmas regras da bicicleta. Esse veículo pode andar na ciclofaixa até esse valor, até essa velocidade, só não pode estar andando em cima da calçada, na contramão, no meio dos carros. E aí depois nós partimos pro ciclomotor.
que muitos equipamentos, e aí eu vou trazer uma informação que nós não tínhamos aquela vez aqui, me procurou um proprietário de uma loja que vende esse tipo de veículo, não só em Brusque, mas em algumas lojas do estado. E está avançando muito isso no estado. E ele me confessou que, e eu achei muito nobre da parte dele, que um dos veículos, né, nós temos até um material que a CETRAN já está desenvolvendo lá, que eu apresentei na Câmara, que vai ser a base da campanha educativa que vai ser feita na cidade. Que um dos equipamentos, ele é vendido como autopropelido, mas ele tem uma travinha de lei, Rodrigo, o pessoal que está nos ouvindo, que essa trava faz com que ele ande mais rápido. Então, hoje já ele falou, Paulinho, no próprio YouTube já tem como se tira essa trava e o veículo chega lá a 50 km por hora. Chegando a 50 km por hora, ele já se equipara a um ciclomotor. Se a fiscalização no momento que abordar um veículo desse estiver sem a tal da trava, é um ciclomotor. Então ele deveria estar emplacado. Então aí o ciclomotor, sim, ele tem que estar emplacado, que é a tal da mobilete, aquele veículo que anda um pouco mais rápido, acima de 32 km por hora, cinquentinha que a gente fala, né? Famosa cinquentinha. Esse tem que ter placa, até o final do ano 31 vai ser emplacado, como outras cidades já tem emplacado, Brusque também. O condutor tem que ter o capacete conforme a moto, a motocicleta. Habilitação ACC ou categoria A. Então a grande pegada, né, nessa lei é a idade de 16 anos, né, que é o que tem gerado um pouquinho de polêmica em função dos adolescentes que têm andado de qualquer jeito. Então 16 anos pro autopropelido, que ele tem acelerador e vai até 32 km por hora, que anda um pouquinho mais que a bicicleta, vamos dizer assim. O capacete vocês não... ele é recomendável conforme o Código de Trânsito, para aquele ali. Agora, para o ciclomotor, esse que anda mais rápido, esse é obrigatório. Ô, Paulinho, capacete e habilitação. Vai ter, claro, a legislação é nova, né? Eu acho, Rodrigo, até a gente comentou aqui numa outra oportunidade que a Câmara estava demorando para tomar uma atitude em relação a isso. Eu acho que não, acho que foi até rápido, assim, diante de como isso explodiu, né? Eu digo do uso, acho que a Câmara de Brusque até parabéns, foi rápida nesse aspecto, né? Mas vai ter um período de adaptação, eu digo de educação, porque não dá para simplesmente lei está aprovada, vai passar para uma outra votação, o prefeito sanciona, sai metendo multa em todo mundo, né? Perfeito. Qual é esse período? Perfeito, né? Tem um prazo, eu mandei para de projeto ali, se eu puder abrir aqui, 30 ou 90, agora eu não lembro ali, mas nesse período, nós vamos agora, com o vereador Rogério, já está combinado, nós vamos fazer agora, após a aprovação da semana que vem, uma reunião com a Polícia Militar e com a Guarda de Trânsito, para justamente atacar esse assunto. Sim. Atacar esse assunto da campanha educativa, as abordagens educativas com material, distribuindo o que pode e o que não pode. Uma coisa que nas outras cidades ficou um pouco confuso no início, e aqui já está bem claro, é da forma que vai ser as punições, vamos dizer assim, após esse momento de campanha educativa. O ciclomotor, ele vai entrar nisso que a gente acabou de falar, ele já tem a placa, ele vai ser fiscalizado naturalmente como uma motocicleta, né? Como qualquer veículo da categoria A. Respeitar a mão, tem tudo. Perfeito, tendo habilitação, tendo o capacete, tudo certinho. O veículo que é autopropelido, que vai ter, por exemplo, um jovem de 16 anos andando. E por que 16 anos, Paulinho? Porque 16 anos entendeu-se que é uma idade, como a gente falou aqui outra vez. O jovem, ele já vota, ele já pode ser emancipado, já é uma idade que é mais maduro, tem um pouquinho mais de conhecimento. Por mais que ainda não passou para a autoescola, não é um menino de 12, 13 anos que está andando de qualquer jeito. E aqui a gente, claro, tem que também trazer responsabilidade para alguns pais. A gente sabe que muitos pais compram um trajeto curto, ensinam até seus filhos, mas muitas vezes não tem como controlar isso todos os dias. O que acontece? O amiguinho faz de um jeito, o outro faz do outro, daqui a pouco ele está andando de qualquer jeito e o pai e a mãe nem estão sabendo, né? Essa é a verdade, né? Então isso é fundamental. E esse veículo, que é esse autopropelido, Paulinho, se ele não tem placa, como se vai multar? Qual é o tipo de fiscalização? Conversando com o secretário de trânsito, com vereadores, né, com outra cidade, a única sanção que tem para esse tipo de veículo, qual que é? Quando ele for abordado em cima da calçada, na contramão, ele vai ser recolhido ao pátio. Quando ele é recolhido ao pátio, quem vai tirar ele tem que comprovar a propriedade dele. Então vai ter que ter a nota fiscal, né, do veículo que foi comprado, adquirido, e essa pessoa vai pagar o quê? A guinchada desse autopropelido até o pátio e paga lá os dias que fica lá, que é diária, que já está em lei constituída. Uhum. Não tem uma multa para isso, porque não tem como multar um veículo que não está na base de dados, né, do Detran. Então só vai ter a multa realmente conforme o Código de Trânsito Brasileiro para
o ciclomotor. Para esse autopropelido, vai ter o encargo, né, de pagar a guinchada até o pátio e a diária enquanto os dias esse veículo fica lá, né? Vou fazer só um pequeno raciocínio aqui sobre fiscalização. Imagino que vocês vão delegar essa fiscalização aí para a própria guarda de trânsito aqui e da polícia. cidade. E polícia militar também. Os dois. Porque a guarda de trânsito, e aí uma outra situação, a constatação. O Emerson esteve aqui na rádio, você ouviu a entrevista, ele passou um dado para nós alarmante sobre a questão da fiscalização de trânsito aqui na cidade, onde ele disse que num turno ele só conta com seis guardas de trânsito. Teoricamente, eu penso que já está com tanta coisa guardando, quer dizer, tem que botar 2 aqui para evitar que caminhão pegue na 1º de maio. A fiscalização está faltando bastante eficiência aqui na cidade, não acha? É questão de efetivo, né? E isso é uma preocupação do próprio prefeito, né? Quando a guarda foi lançada na época, tinha 28 agentes e hoje estão com 18 a 19, né? Tinham afastado questões de saúde, pelo que eu me lembre. Se eu estiver errado, me desculpe, mas estou errando por 1 ou 2. Então, a cidade só cresceu de lá para cá, né? E a guarnição diminuiu, vamos dizer assim, né? O efetivo da guarda, como também da PM, que é sempre uma briga, é a questão do efetivo. Então, o prefeito já solicitou, inclusive, que o secretário desse andamento ao próximo edital, né? De licitação, para ter mais agentes de trânsito em Brusque, em função disso que tu falasse, porque é obra, as operações de fiscalização, e ainda estão conseguindo fazer uma escala, pelo que eu percebi, né? Para começar a ir mais nas escolas, né? Não, por regiões, que isso que tem que fazer, definir, por exemplo, cada guarnição numa região. E é interessante que nós temos, por exemplo, uma guarnição em cada região. A cidade é dividida em 5, no máximo 6 regiões com área central. Tem uma guarnição naquele local que ele não precisa estar todo dia na mesma escola, mas se ele está naquela guarnição durante o dia, na segunda-feira ele passa numa escola, na terça na outra, então todos vão ser atendidos. Situações de mudança de trânsito, obras, então isso o secretário está vindo com uma visão realmente, né, já que ele já tinha da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual, então ele tem esse know-how e essa experiência para conseguir fazer isso atacar, fazendo menos com mais. Por mais que temos poucos agentes, eles começaram a aparecer mais, inclusive a rede social da CETRAN também, quem não segue ainda, @cetran.brusque, siga lá, porque está começando a aumentar a rede social e também as pessoas estão começando a ver um pouquinho mais do trabalho da guarda, né? Alguns até falam assim, sim, a guarda sumiu, não tem ainda agente de trânsito na cidade, em função do baixo efetivo e da má distribuição que estava acontecendo, né? Então agora a ideia é realmente ampliar isso, né? Esse eu acho que é o grande desafio. Esse é o grande desafio hoje do projeto. O projeto, como disse o Valdomiro, ele foi rápido, a aprovação dele, foi rápido. Não só a votação, né, mas a montagem, exato, né? Exato, foi rápido. Embora a gente já tenha acompanhado isso, principalmente no litoral. Essa febre no litoral já está acontecendo faz 3, 4 anos. Chegou a Brusque, ano passado. Isso. Ano passado, mais ou menos. Mais forte ano passado. Ano passado. E vocês foram rápidos, vocês viram o problema. Porque uma coisa que me chama a atenção é essa indisciplina por parte de quem está usando o equipamento e a falta de conhecimento do próprio usuário e de quem compra para o usuário. Porque o perigo está, Paulinho, eu não sei se você já deve ter percebido isso, o Rodrigo já trouxe várias vezes aqui, o número de adolescentes que estão utilizando esses equipamentos. E hoje você traz uma outra informação, que existe um dispositivo num desses equipamentos que pode aumentar a potência deles. Será que os pais estão sabendo disso? Não sei, alguns podem ser que sim, outros talvez não. Isso aumenta o perigo? Sim, com certeza. É que quando tu começa a andar com esse veículo, tu vai a primeira vez na contramão, a primeira vez na calçada, isso na nossa vida, né? Tu vai fazendo e não vai dando nada, não acontece nada. Daqui a pouco acontece quando tu está na maior velocidade, distraído, com autoconfiança, achando, né, que está tudo bem. Ontem na minha fala na Câmara, eu posso até encaminhar para vocês depois, não sei se vale a pena, né, a minha fala lá, mas eu mostrei uma série de vídeos que chegou para nós. Um específico que quando eu estou vendo o vídeo parece que eu sei que não vai acontecer, mas quando eu vejo o vídeo parece que vai acontecer um acidente vendo o vídeo novo. É que nem o Vasco, né? Quando a gente torce pro Vasco, a gente vê o jogo no outro dia, a gente acha que a gente ganhou, mas não conseguiu ainda, mas ontem ganhamos, né? Então, nós estamos numa situação que é a seguinte, um jovem adolescente, 12, 13 anos no máximo, na Barão do Rio Branco, alguém filmando atrás, fecha o semáforo, depois de 3, 4 segundos, ele passa no semáforo na mesma velocidade com o autopropelido. Eu vou mostrar o vídeo aqui fora do ar para vocês.
E tu pensa que vai vir alguém da ponte nova ali e vai atropelar o menino, né? Mas graças a Deus não aconteceu acidente ali. Mas ele nem olha pro lado, parece nem que olha, ele nem olha. Parece. Eu passei por uma aqui na esquina da João Bauer com a Felipe Schmidt, onde abriu o sinal para eu entrar à esquerda, sentido centro, veio o autopropelido com três, outra situação, né? 3. E ele fez o seguinte: para. Deixa eu passar, pelo amor de Deus, né? Você encontrar na contramão da via, né? E não tem ciclofaixa. Isso quando tem gente que pega. Sim. Aqui, eu passei por outra situação, o cidadão desceu da ponte estaiada, entrou à esquerda na contramão na calçada, para chegar no cruzamento ali da Rua do Convento, para voltar da pista, para não fazer a volta ali que tem que ser feita. Sim. Então a gente tem visto, eu acho que quem está acompanhando a gente, tem visto vários absurdos no trânsito, assim. Sim, fora Rodrigo, fora o que chega de áudios e vídeos das pessoas falando: Paulinho, ninguém vai fazer nada. Calma, tá sendo. Acompanha a Rádio Cidade, os órgãos de imprensa também estão divulgando. Olha só esse aqui, ó. Olha o menino da frente lá, ó. Aqui lá da frente, olha agora o semáforo. Vermelho, ó. E botou, passou reto. Foi direto no vermelho sem olhar pro lado. Depois pode mostrar lá. Não sei como é que não virou tragédia ainda, né? Sim. Manda aí para mim. Por favor, manda aí para mim. Só dá uma olhadinha aqui, ó, a chegada lá agora, ó. O menino lá da frente, ó. Vai aproximar o vídeo. Olha lá. Vermelho semáforo. Era o Gus que estava Ele passou direto. Aqui? Não sei, mas passou direto. Loucura. Então, essas coisas aí que eu queria entender se os pais estão por dentro dessa gravidade e desse risco que seus filhos estão correndo. Eu acredito que o pai, né, naquele primeiro momento, ele compra, né, até por pedido do filho, virou uma febre, a gente sabe como que é. E é importante porque vai ajudar na mobilidade da família, né? Sim. Principalmente quem sai da escola. Mas realmente está colocando muita gente em risco. Eu fiz uma sugestão aqui para o Paulinho, Valdomiro e Rodrigo Santos. Se a mesa, eu estou fazendo um requerimento para a mesa, se a mesa apoiar, o Paulinho pode vir com o secretário de trânsito na próxima sexta-feira. Mas com certeza. Agora, eu penso que o tema ele requer mais debate, né? Na sexta-feira agora, não, na outra, né? Na outra sexta. Na outra Sim, sexta. daí já vai ter sido aprovada a segunda votação. Exatamente. Para a gente trazer, além disso, tem um outro tema aí que a gente tem que debater aqui, que é algumas alterações no trânsito aí. Certo. E que você está por dentro aí, que foram sugeridas aí, né? Sim, não, se a bancada aqui aprovou, meu voto é favorável. Não tem nenhuma objeção. Voto é favorável, eu tenho certeza que os demais também. Paulinho, obrigado. Mais alguma coisa que você gostaria de destacar, Paulinho? Não, só mandar um abraço, inclusive o pessoal lá da Secretaria de Trânsito deve estar nos ouvindo também, né? Dentro do possível, ao secretário, a toda a equipe lá de sinalização, e que tem, né, mostrado aí um pouquinho um pouco mais o trabalho em função do que está sendo divulgado hoje, né? É por isso que eu peço mais uma vez à população, quem puder seguir, quem está nas redes sociais, @cetran.brusque, siga lá para acompanhar. Lá você sai na frente da informação, né? Situações que às vezes a imprensa já está divulgando, já está lá também. Sim. É mais um canal de comunicação para a população em relação à nossa mobilidade.